Irmãos, o texto inicial dessa palavra que fiz ontem para atender a pedidos de irmãos é viagem missionária a Portugal, de 16 de abril a 16 de maio. Texto Lucas 14, 28. Não é bem uma pregação, é mais um relatório, um desabafo pelas bênçãos de Deus ali em Portugal. Diz assim o texto: pois qual de vós, eu vou ver o texto na Bíblia, porque texto Lucas 14, 28. Não, essa aí está certa. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Assim como um construtor, irmãos, calcula os custos antes de começar a construir, para que ele não tenha perigo de impedir de terminar a obra, nós também fazemos e nos sentamos para aferir os custos. E nós assentamos durante um mês antes de ir para Portugal, orando todos os dias, por 3 vezes ao dia, para a nossa estada lá em Portugal. Nós previmos os custos. E Jesus é bem claro em nos advertir quanto ao alto custo da obra missionária fora do país. É a cultura diferente, entendimentos diferentes, trabalhos de formas diferentes. É muito difícil. Tivemos de pensar bem sobre o custo da obra e das suas implicações eternas. Por isso, não é correto nós queremos só as bênçãos de nosso trabalho junto a Cristo. É bom querer as bênçãos, mas não é só querer as bênçãos. Não, mas é pensarmos na grande responsabilidade assumida pela igreja local. Quando em 1995 tomamos a decisão de enviar Bilão e sua família para Portugal, a fim de fazerem discípulos lá também, naquela pátria mãe. A nossa missão naquela nação prossegue já há mais de 20 anos. E tem sido preciso que estejamos sempre procurando permanecer dentro da soberana vontade de Deus. Assim, nós fazemos a seguinte pergunta para nós mesmos: qual é a vontade de Deus para a nossa missão em Portugal? Repito, qual é a vontade soberana de Deus para com a nossa obra missionária em Portugal? E a resposta à pergunta: devemos prosseguir ou devemos parar, fechar? E aí a nossa disposição e a nossa proposição é a seguinte: é preciso que todos nós saibamos que prosseguir está dentro do propósito de Deus. Por isso, nós precisamos saber quais são os planos de Deus para com Portugal, para que nós possamos continuar dentro dos planos divinos, a nossa obra difícil, mas necessária naquele país. Então, irmão, é preciso que todos nós saibamos, e que esse texto que nós lemos diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Esse texto
Jesus nele queria um compromisso responsável. Ele não esperava irresponsabilidade de nós aqui. Ele quer um compromisso responsável sobre missões fora daqui. Assim como um construtor estima custos para poder edificar. E assim também nós devemos considerar o que Jesus espera de nós, seus seguidores em Portugal. Vejamos, primeiro, o nosso plano tem que ser de acordo com o propósito de Deus. Primeiro, os nossos planos têm que ser conforme o propósito de Deus, conforme os alvos de Deus para Portugal. Então, irmãos, a primeira coisa que devemos fazer é certificar-nos se o nosso plano bate com o propósito eterno de Deus. Nós, humanos, não temos o direito de controlar os planos de Deus, mas temos sim a responsabilidade de ajudar o desenvolvimento do seu propósito, da sua obra. Quando nós levamos em conta o propósito de Deus, os alvos de Deus para Portugal, nós sabemos que não estamos em Portugal por acaso, mas porque essa é a sua soberana vontade. Não é fácil para nós, mas é preciso que ajudemos a edificação da obra que Deus está levantando em Portugal. Quando nós vou mudar a frase. Quando nós não colaboramos com o propósito de Deus, não tem sentido prosseguir. Se você envia missionários, e os missionários não se adequam aos planos de Deus, não tem sentido manter missionários. É uma palavra forte essa que eu estou dando. Então, como saber a continuidade de uma obra fora do Brasil? Orando. Para ir a Portugal, orei diariamente, 30 dias, 3 vezes por dia, para poder ter a revelação daquilo que Deus quer e dos seus planos para Portugal. Oramos, Senhor, primeiro oramos por isso, abençoa a nossa viagem, abençoa a nossa saída de Bauru, a nossa chegada no aeroporto, a nossa saída de Guarulhos e a nossa chegada em Lisboa. Senhor, abençoa a nossa saída e a nossa chegada e a nossa estada de 1 mês em Portugal. Senhor, dá-nos revelação de Tua vontade para com a igreja ali em Portugal. E dá-nos sabedoria para as nossas decisões a serem tomadas diante da situação da obra lá, quanto à obra missionária naquela nação. Senhor, isso, irmão, nós sabíamos antes de ir para lá. E oramos todos os dias. Senhor, sabemos e sabíamos que íamos encontrar uma comunidade muito pequena, com baixa frequência, 17 pessoas, e com fraca participação financeira, 2 dizimistas, ou 3 de vez em quando, pouco resultado financeiro, a ponto de não se poder pagar as despesas. E aí oramos aqui todos os dias, Senhor, que a comunidade em Portugal, as comunidades de Algés e de Barronhos, passem a suprir-se financeiramente com os seus próprios recursos.
E aí, foi mudar a minha mesa. Alguém pode ajudar a pôr a mesa aqui? E aí, o Senhor me orientou. Aí, obrigado. Eu não podia dar um curso de finanças em Portugal, porque eu percebi que ali precisava de aconselhamento e não de pregação e exigência. Então nós, de um curso de finanças que fizemos 2 vezes aqui, tiramos 2 textos, um que está em Provérbios capítulo 3, que fala das primícias. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Diz assim, lendo para eles: honra o Senhor com os seus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quer dizer, o que Deus está falando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suponhamos que eu ganho R$1.000 por mês. Eu divido em 10 partes e tiro as primícias. Antes de qualquer uso de toda essa massa, eu tiro e separo as primícias. Estou falando para os portugueses, lá para a igreja. Quando eu tiro as primícias, elas são santificadas. Se eu não tiro, nada que é santo. A Bíblia fala, eu não gostaria de usar o termo, mas usei lá. Isso aqui é maldição. Para deixar de ser maldição, eu tiro as primícias. Porque as primícias não são minhas, são de Deus. Aí eu entrego para a igreja, para ela administrar. Elas são santas, são separadas para Deus. O que ficou comigo é santo. Todo o dinheiro que eu tenho aqui na minha carteira, se eu tirei as primícias, são santos. Multiplicam-se. É o que fala ali. Enche os lagares. Torna próspera a nossa vida financeira e espiritual. Então eu sou desses 2 versículos. Porque o princípio, eu falei pouco, o princípio bíblico é: você plantando, você colhe. Se você não planta, você não colhe. Então nós vamos ver ali o que é preciso plantar. Então, o outro texto está em Romanos, que eu falei lá. Coríntios, Romanos capítulo 11, versículo 16. 11 de Romanos, capítulo 16. Irmão, sobre finanças, pastor nenhum deve falar o que pensa. Ele tem que falar o que
A palavra diz. E a palavra diz aqui, no versículo 16 de capítulo 11: e se forem santas as primícias da massa, quer dizer, as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Então não sou eu que estou dizendo. A palavra falou para a igreja em Portugal. Separou as primícias. Eu tenho um exemplo negativo. Eu tinha um programa de rádio aqui em Bauru com audiência. E o dono da rádio não deixava eu parar porque tinha audiência. Mas o meu pastor pentecostal, de quando eu era menino, mocinho, falou: Abílio, com o que você paga esse programa de rádio? Com meus dízimos, com as primícias. Abílio, eu ainda tenho o direito de te advertir. Você aprendeu que as primícias têm que ser dadas para a igreja administrar. Fechei o programa e me desculpei a ele. Falei: a minha igreja não sabe aplicar, aplica tudo errado. Você não tem nada com isso, você tem com Deus. E fechei o programa e as primícias foram para a minha igreja. Então, irmãos, para terminar, ficaram 9 partes do meu salário. Por que tem semente? Porque na Bíblia, nesse tempo que falava dos dízimos, eram sementes, era fruto da plantação agrícola. Mas isso é salário hoje. Ficaram 9 partes de semente. Eu, com a Neide, com o Bilão na época, o Ed e alguns visitantes, que nem ontem tinha 12 comendo na minha casa, comia 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 5 ou 6 despesa do meu salário. Aí sobrava 4. Por isso que tem que aprender a administrar, né? Que em Portugal não está acontecendo, né? E isso em Portugal. E aí eu vou ter que deixar pelo menos um para eu plantar para o ano que vem. Porque se eu não plantar, não vou colher, não vou comer no ano que vem. Se eu gastar tudo, vai me faltar, eu vou precisar fazer empréstimo e pagar de juro. Que é o que os brasileiros, 57% estão fazendo, pagando o juro alto porque não administraram. O crente é diferente, ele administra. Então, pelo menos isso aqui fica. Esse aqui é viagens, é presente. Ontem eu perguntei para o Ed, ele faz aniversário amanhã, o que você quer de presente? Ele falou: uma viagem para Nova York. Perguntou, né? Então, os meus filhos, eu tinha que reservar um bom bocado, porque eles eram exigentes e eles mereciam. Então, aqui para os filhos, já foi tudo aqui. Aí, a aplicação. Você não prospera se você não aplica, se você não investe, se você gasta tudo. Então eu sempre apliquei nas ofertas R$150 aqui. Lá em Portugal eu dei 220 euros de oferta e 300 euros para ajudar na despesa da casa missionária. Porque planta, quanto mais você planta, mais você colhe. Então aí isso aqui é para as ofertas. É para investir em alguma coisa. Eu não deixo de fazer isso. É próprio de quem administra bem. Sobrou um saco, 10%. Meu pai chegou para mim e disse: Abílio, eu queria te ajudar, você está ganhando tão pouco. Eu preparei uma terra lá na fazenda, manda para lá um saco de feijão para você, e você vai colher bastante saco de feijão. Eu mandei para o meu pai.
Passa o tempo, ele veio com um saco de feijão. A Bíblia é o resultado. Mas como? O senhor não disse que ia dar bastante? Eu não sei porquê. Adubo, a terra é boa. Plantei um saco e só deu um saco. Você sabe por quê? Sei, pai. O que é? Eu não estou dando as primícias. Eu não estou dando o dízimo. O dízimo e as primícias são os que garantem a aplicação, o sucesso, a prosperidade. Sem o dízimo não há garantia de crescimento em nenhuma parte da vida, moral, espiritual, material, física. Essas primícias são a garantia. Vocês sabem disso. Vocês têm aplicado isso. E vocês têm crescido financeiramente, porque vocês sabem. Eu estou falando para Portugal, que não dá dízimo, não dá oferta, não paga as despesas. E aí, louvado seja Deus. As minhas orações, pois que foi que eles, Pai, se supram com seus próprios recursos financeiros. Supriram. Pagaram a despesa do salão e sobraram 800 euros de saldo. Deus cumpre o que Ele promete. Ele cumpre o que Ele promete. Ainda não temos mais problemas com o salão, não temos mais problemas ali, com nada ali, mas ainda temos com a casa missionária. Diminuímos, né, José? Todas as despesas da casa missionária. Tinha uma despesa de 70, quase 80 reais, aliás, euros. 70, 80 euros dá 5 vezes 8, 400 reais. Né? De internet, de telefone. Aí nós abaixamos para 20 e pouco. Diminuímos. Vamos vender a carrinha que paga 200 e tantos euros por mês só para estacionar. Para fazer pouca coisa. Vamos vender e acabar com isso. E aí tem o seguro da carrinha, um monte de despesa. Deixamos ordem para vender a carrinha. Quer dizer, e agora só falta como nós vamos suprir financeiramente a casa missionária. Se nós fechamos a casa para ir para o hotel, eu trouxe todos os hotéis de Portugal com o preço de todos os hotéis para fazer o cálculo se é melhor ficar no hotel ou manter a casa missionária. Quem sabe é melhor ficar no hotel. Então vamos fazer isso. E também temos outros planos aqui que vamos discutir com os nossos líderes. Bom, depois disso, irmãos, eu continuei falando para ensinar vocês. Aproveitem a mão de vocês que são jovens, que elas estão firmes, porque elas vão ficar assim, viu? Como estão a mim. Aí eu estou querendo pegar aqui, aí, se tem um copo de vinho que você derruba. Eu e a Neida não está de derrubar copo, não só de vinho. Então aproveita a mão firme, porque você vai chegar lá. Então eu continuei as minhas orações aqui. Senhor, que o pastor português Valdemar e a sua esposa Maria José, que nos ajudam agora provisoriamente a nosso pedido, possam aceitar nossa proposta definitiva para o trabalho pastoral ali nas nossas comunidades em Algés e Barrões, mesmo que continue na Igreja Batista, onde eles estão também colaborando. O que aconteceu? Foi difícil, fizemos a proposta, até com pagamento financeiro, eles dispensaram as finanças e assumiram o compromisso conosco, de pastorear a igreja, e nós vamos só enviar as despesas. Eles não querem, mas nós vamos enviar. Aí outra oração que eu fiz: Senhor, abençoa, eu queria que o Senhor abençoasse, assim como o Senhor, só o Senhor sabe abençoar. Porque às vezes a gente pede errado. Eu precisava que Ele abençoasse do jeito dele a Zélia. A Zélia era uma diaconisa nossa.
é a primeira que foi convertida no tempo do Milão, há 20 anos atrás, estava conosco. De repente ela deixou a igreja, deixou o ministério, e com motivos inexplicáveis. Nós chegamos, ela nos convidou para almoçar, né? Ele falou, não vamos almoçar lá. Ela não é mais. Fomos para conversar. Conversamos 1h30. Não mudou. Não mudou. Aí depois eu vou explicar o que é que Deus está falando para fazer. Não é agora. Senhor, abençoa a Fátima. A Fátima é uma senhora de Angola, que morava vizinha nossa da casa missionária por ano. Se converteu. Era casada com uma pessoa do ministério do governo lá. E ele também tinha outra mulher, porque lá pode ter 2, 3. Só que agora ela deixou aquele marido lá e parece que voltou para a igreja católica. Era a notícia que eu tinha aqui. Aí, quando ela soube que nós chegamos, foi a primeira que nos visitou. Ficou conversando. Aí ela contou, eu estou na igreja católica, porque eu preciso ir em Angola batizar meus sobrinhos que são católicos. E a igreja católica em Angola não permite que quem não é católico batize. Eu posso ir como testemunha, mas os pais dessas crianças querem que eu seja madrinha deles. Então eu preciso frequentar a igreja católica para eles permitirem que eu batize os meus sobrinhos. Explicou. Nós aceitamos, um negócio estranho, né? E ela foi à igreja. No último dia ela está lá. Ela não estava indo mais, agora está. Aí eu disse, aqui em Bauru, Senhor, abençoa a Beth. A Beth que casou com o Carlos, português. A Beth brasileira que fez a escola aqui, missionária em Bauru, por 2 anos. E que foi para Portugal, porque eu levei, e não assumiu o trabalho lá. Abençoa a Beth e o Carlos. Olha só o que aconteceu. Chega lá, o Valdemar está dizendo, vocês precisam ver o que aconteceu com a Beth. Beth está noutra igreja. O Carlos está ainda em outra. O Carlos estava na Assembleia, passou para a Batista. E ela está ensinando numa outra igreja. Quer dizer, o casal não está na mesma igreja. Mas ela está uma bênção. Mudou o casamento, o Carlos é outra pessoa. A filhinha de 4 anos é uma bênção. Aí eu tinha orado aqui e não sabia por quê. Não temos ajuda de liderança com o nosso pastor Valdemar. Beth, você quer assumir? Carlos, você assume? Assumiram, deixaram as 2 igrejas, os pastores aprovaram e eles foram ordenados cooperadores do nosso ministério. Então, a liderança que estava destruída em Portugal, está refeita. O Manuel, que era o nosso pastor, na época dos nossos missionários, lá teve um problema e ele se distanciou de nós, não quer saber mais de nós. Eu cheguei lá, orei muito aqui por ele e telefonei, eu vou te visitar. Não vem porque eu não vou te receber esse fim de semana. Então eu vou segunda-feira. Não, também eu não vou estar. Então quinta minha mulher não está. Então eu percebi, telefonei 3 vezes, eu falei para o Josi, vamos de qualquer jeito lá, porque nós precisamos manter amizade pelo menos, a irmandade com ele. Aí um dia ele telefonou, nós fomos. E aconteceu, a amizade está firme, somos irmãos, só que ele deixou a igreja. E a Maria José disse que português, não sei se o Manuel, acho que não vai concordar. Português, quando assume alguma coisa errada, ele fica da errada, ele não sai. Não deve ser assim. Mas com o Manuel é. Então não tem jeito, o Manuel lá, né? São os portugueses. Então, irmãos, deu certo a nossa visita ao Manuel e a Mimi. Levamos um presente maravilhoso, um perfume caro para Chuchu, para ele, né? E Deus abençoou. E segundo, irmão, colaborar com o Criador. Em Portugal nós procuramos em tudo colaborar com o nosso Criador, para não precisar despender de grande esforço de nossa parte. Muitos dependem de Deus para fazer tudo, ou quase tudo,
isso está errado. Parece que está certo, mas não está. Há certas coisas na obra de Deus que nós humanos temos de participar com muito empenho e dedicação. Foi assim desde a criação. Adão deu nome aos animais do campo e a todas as aves dos céus. Noé construiu a arca para receber as aves, o gado, todo o réptil da terra, 2 de cada espécie, viriam a ele para serem conservados com vida. Davi arrecadou os recursos para a construção do templo. O povo contribuiu a ponto de precisar pedir para parar de contribuir. Salomão construiu o templo. E assim, irmãos, continua até hoje. Nós temos que participar da obra de Deus. Ele realiza e nós ajudamos. Continua assim. Eu saí daqui e fui para Portugal com Neide. Não pude tomar vacina contra a gripe. Fazia 10 anos que não tinha gripe, porque tomava vacina. Mesmo pagando em Bauru, não conseguimos. Chegou lá, eu peguei uma gripe de 1,5 semanas, feia. Não foi fácil, mas já estou são. Essa semana eu já vou viajar para o sul de Mato Grosso. Nós temos que participar. Mesmo com as nossas dificuldades de 87 anos, Deus ainda está me usando, me qualificando, me aprovando, e eu vou continuar. A Neide não quer que eu vá para o sul de Mato Grosso, mas ela contentou, porque eu ia para o vale, eu ia para o assentamento, eu ia para Cidrolândia, eu ia para Campo Grande, ia para Ugés, e não vou mais, só vou para Ugés e para Cidrolândia, viu, Neide? Quer dizer, vou estar poupado. Quem quiser me ver, vai ter que ir lá em Cidrolândia, em Algés. Por que eu amo Algés? Porque quando eu era menino, o meu pastor pentecostal abriu missões em Algés. Ele chegava de volta e dava o relatório. E o missionário era o filho dele, em Newark. Eu falei o quê? Newark. Então eu amo Newark. Lá tem uma igreja plantada pelo pastor pentecostal e uma igreja plantada por nós. Louvado seja Deus. Porque nós temos esse espírito missionário que não foi conquistado por Deus, nos pôs nesse trabalho missionário. Nós não vamos poder parar de fazer. É difícil. E precisa de investimento, precisa de boa participação. E não é fácil. Eu voltei agora, estive ontem no evangelismo aqui em volta. Estamos aí com uns 40 continuando o evangelismo. Já batizamos 15 aqui. Parece pouco, mas não é, né? E vamos agora nesse ano orar para que essa igreja volte a ser o que ela é. Uma igreja missionária, uma igreja evangelística. Você vai abrir grupos na sua casa, você vai falar com o seu vizinho, você vai convidar pessoas, você vai visitar pessoas, você vai falar, dar testemunho no seu trabalho, para os seus colegas. Você como patrão vai agradar os seus empregados, os empregados vão também agradar os patrões para fazer amizade. Vocês vão ser o que Deus quer que vocês sejam. Ele vai fazer a obra e você e eu, nós vamos ajudar em nome de Jesus. Por que isso? Resposta está no 1 Coríntios 3:9a. Porque de Deus somos cooperadores. Somos cooperadores de Deus. Mas não vou repetir isso, porque muitos acham que não. Então não é boa, o pastor trabalha, mas somos cooperadores de Deus. E Paulo fala assim: porque de Deus somos cooperadores. Vamos repetir? Porque de Deus somos cooperadores. Será que somos mesmo? Nós vamos ver agora nesse final de ano.
Daqui até o fim do ano. E ainda fala assim a Bíblia no Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo. Se você não fez até agora, chegou o tempo. Tudo, para a Beth, eu quando despedi dela, a aluna nossa aqui, eu falei, esperei tempo, hein? Muito não. Mas foi o tempo de Deus, ela disse. Nós estamos no tempo de Deus. Chegou o tempo. Aqui fala, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então de nada nos valeria orar, nada significaria as admoestações, os preceitos de Deus para conosco, porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Olha, eu chego, alguém me passa ontem o problema de Jaú. O problema de Jaú é maior do que o de Portugal. Eu não dormi à noite, mas vai resolver. Porque a obra de Deus enfrenta problemas, porque o inimigo é o nosso problema. O Satanás é o nosso problema e ele não para. Você pensa que ele ataca as igrejas folgadas, acomodadas? Não, ataca a nossa igreja, que está fazendo missões, e que vai aumentar esse trabalho no mês de maio, no mês de junho, julho, agosto, até o fim do ano. Eu não vou falar que Deus quer que eu fale agora. Pai, perdoa, não vou falar. Eu vou falar depois, tá bom. Não. É sobre o jovem. Não. Primeiramente, quando eu cheguei em Portugal com o Neide, nós tomamos conhecimento do trabalho do Josa, que estava lá já há 2 meses, ajudando o pastor Valdemar, empreendido horas e horas de desgaste na obra de visitação aos irmãos, especialmente dos que estavam falhando na frequência. E um pastor português me disse, Abílio, tudo que está errado no Brasil, nós que mandamos para lá. Nós somos a pátria mãe, e tudo de errado nós ensinamos vocês lá. Não, vai, ué. Aí eu comecei a reparar. Foi o primeiro dia na igreja, nossa, estava fechada. Mas como? 20 minutos depois, chegou quem veio abrir a porta. Aí, na segunda reunião, 20 minutos depois começaram a chegar os irmãos. Aí eu fiquei contando ali, sentado lá, 22 pessoas depois de 20 minutos que tinha começado aqui, chegaram aqui. Quer dizer, tudo que está errado lá, eles mandaram para nós aqui. Nós precisamos ver isso e mudar. Aí eu vi, começava a hora que ia pregar, eles vão tomar água. Aqui também é a coisa. Agora nós não queremos mais, você tem que trazer água e você tem que chegar na hora, porque nós não vamos ser, desculpa, senhor Manuel, igual os portugueses, não. Vamos ser naquilo que eles nos ensinam e continuam ensinando positivamente. Quanta coisa boa, eles são calmos, eles não brigam, eles tiveram uma revolução, terminou dando cravo um para o outro. Nós também somos um pouco assim. Não somos como os bolivianos, argentinos, paraguaios. Ai, governo nesta terra, eu sou contra. Nós não. Nós só somos contra a Dilma. O resto não. Aí, na nossa chegada, eu, Neide e Josa trabalhamos juntos. O trabalho em unidade traz um resultado positivo. Nós 3 viramos um. Naquela casa missionária, além da sopa tão gostosa que o Josa fazia, Neide, os bacalhau, eu emagreci 2,5 kg. Não foi por falta de comida, foi por comer comida boa. Ó, barriga, ó.
começamos e fizemos trabalho, não foi fácil. Na primeira semana, irmão, morreu a irmã do diácono da igreja, o senhor Augusto. E lá em Portugal, não é como aqui, morre hoje e enterra amanhã. Não, fica o corpo lá 1 semana e meia, ficou. Envolvendo a família, toda a família, aquele problema da igreja. Aí na segunda semana, o irmãozinho Júnior, tocando aqui violão, ensinando violão, fazendo louvor com mais 2 pessoas, no domingo, ele ia num culto de terça, mas foi no domingo, abraçou, alegre, de madrugada, infarto, 32 anos, foi. Deixou nossa irmã Noemi, viúva. 1 semana e meia em torno do corpo, até que conseguiu despachar para o Brasil, o corpo. Aí vimos como a igreja foi atingida por aquilo que Deus fez. Valdemar falando no velório, uma bênção, os irmãos ajudando Noemi, os irmãos participando, melhorou, né, Josa? E com o trabalho que Deus estava fazendo através de nós, 1 mês e 2 dias depois, despedindo, de 17 pessoas, tinham 40 pessoas. Louvado seja Deus. Com liderança, com pastoreio. Valdemar ama. Valdemar trabalha 1 a 1. Maria José com câncer. Ele ia para o hospital para fazer radioterapia, Josa pregava. E nós prometemos, diante dessas 2 fotos, 1 a 1 vamos orar semanalmente, para que aquela obra prossiga positivamente como ficou. Em nome de Jesus. E agora vou para o fim aqui, porque senão passa muito. Então nós vimos, irmãos, que a confirmação de que o Senhor nosso Deus irá continuar a obra que Ele começou com a família do Bilão, em 1995. Faz mais de 20 anos e Ele vai continuar. E, terceiro, para terminar, Cristo nos fez alcançar o alvo proposto. Nós que já o tenhamos obtido, diz a palavra, mas prosseguimos para alcançar aquilo, pois para isso também fomos alcançados por Cristo Jesus. Eu tenho um livro americano que eu comprei há 10 anos nos Estados Unidos, nunca li, é um livro bonito, bem, porque ele escreve muito difícil. Mas eu resolvi ler o livro quando cheguei na sexta-feira, li o livro inteiro. E aprendi uma coisa com ele, que passou comigo em Portugal. Eu procurava algo para alcançar, como Paulo. Que algo é esse? Esse americano fala there, quer dizer, aí, há um lugar, há um aí, há um ali. Mas não é um lugar que você ganha com dinheiro, com serviço, com trabalho, não. Aí eu descobri que é um ponto que você chega com a sua consciência, com o seu sentimento humano. E que ponto é esse? É o ponto que nós chegamos em Portugal. Em 1 mês, a bênção foi tal que tem agora liderança, tem pastoreio, tem ajuda de ensino, tem 4 líderes e uma alegria quando nós alcançamos isso pelo qual também nós fomos alcançados por Cristo Jesus. Eu não pus no sermão porque demora para explicar, mas eu expliquei um pouquinho. Eu estou assim como que quem sonha, sabe? Porque Deus me deu, depois de Portugal, um ponto maravilhoso da minha consciência, dos meus sentimentos. Com 87 anos pastoreando, resolvendo problemas missionários. Vamos ter que resolver em Jaú. E ele
nos faz alcançar esse there, esse aí, esse lugar que não é lugar, esse ponto que nos abençoa, nos agrada e nos traz paz. Isso também aqui vai acontecer. Vai acontecer em Jaú. Vai acontecer no sul de Mato Grosso. E aí eu vou terminar aqui. Conclusão. Nós gostaríamos de informar a vocês, para terminar, que o alvo por nós proposto em nossas orações pela obra missionária em Portugal foi, em um mês de nossa estada lá, conseguirmos o pastoreio e a liderança efetiva aos nossos irmãos em Portugal. Não com 15, 17, mas com pelo menos 40 irmãos. Deus nos concedeu essa importante bênção, confirmando Valdemar e Maria José à frente do pastoreio do rebanho de Barões e de Algés. Reconhecemos Bete e Carlos como cooperadores. Ordenamos Rosa e Witt. O Witt é estudante de medicina. Rosa agora está namorando, vai ficar noiva, vai casar. E a nossa despedida se deu num culto maravilhoso, um culto alegre, um culto muito abençoado, com muita gente, 40 pessoas. Nunca esperávamos de Deus esse resultado. Louvado seja o Senhor. Prometemos orar por eles semanalmente, um por um. E, ao me despedir do Carlos, marido da Bete, que foi ordenado, ele disse: esqueceu da minha palavra, né? Não. E por que o senhor não repetiu ela na despedida? Porque eu aceitei a tua palavra, mas vou agora te explicar. A profecia dele foi assim: em 3 anos, o senhor vai voltar aqui e esse salão não vai comportar o número de pessoas. Vai estar cheio, saindo pela janela. Em 3 anos. Eu falei: eu não aceitei os 3 anos, porque eu tenho já 87. Quem sabe se em 2 anos eu volto lá e aquilo vai estar cheio, a ponto de nós precisarmos mudar de salão. Essa é a profecia que Deus deu a Portugal através do Carlos. Carlos é outro, é um marido, é um pai, é um cidadão do reino. Bete deu um testemunho de vida que transformou o seu lar. E agora deixaram de 2 igrejas para juntos estarem servindo numa igreja só. A igreja que prega o discipulado e o reino de Deus em Portugal. Em nome de Jesus. Amém. E amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.